Muito obrigado por terem aceitado este desafio para esta conversa, neste momento complicado do nosso país e não só o que estamos a passar. Como sabem, para mim a AgroGlobal é mais do que aqueles 3 dias de feira em setembro. A AgroGlobal é também, para mim, um espírito de partilha de conhecimento, de ideias, porque isso será com certeza, facilitará o aparecimento de soluções e novas formas de encarar o nosso trabalho. A AgroGlobal está de pé, setembro ainda vem longe, espero que consigamos todos no nosso país resolver este complicado problema e que possamos lá estar naqueles dias a trabalhar, mas também a comemorar a vida, orgulhosos de pertencer a um setor que por vezes tem sido injustamente tratado e que poderá talvez vir a ser mais valorizado. Eu agradeço ao Pedro Santos, ao Miguel Freitas e ao Francisco Gomes da Silva, dispensam apresentações e por isso passava desde já à conversa. E aqui por ordem até do ecrã, começava com o Pedro, perguntando-lhe se nos seus contactos com as empresas mais diretamente ligadas à produção, à distribuição, se sente que existem grandes constrangimentos, qual é a ideia que tem para o futuro em relação a esta situação? Bem, eu, antes do mais, agradecer o convite. É uma honra poder estar sempre contigo e participar em mais um momento da AgroGlobal. Também eu espero que em setembro consigamos estar a celebrar a AgroGlobal e a fazer dela mais uma vez um marco na nossa agricultura. Portanto, acho que isso é muito, muito importante e acho que será um excelente sinal. Relativamente a este momento que estamos a viver, eu acho que estamos ainda todos a perceber o que é este enquadramento. Nós temos feito um esforço para contactar com um conjunto de atores e de produtores e temos sentido que ao nível da produção ainda não se estão a sentir tantos constrangimentos como noutros setores são demasiado evidentes. Ou seja, temos sentido que existem setores como o setor hortofrutícola que está neste momento quase que a arrebentar pelas costuras com tanto trabalho e que tem tido a capacidade de responder a um aumento brutal de procura nesta altura. Temos outros setores que estão a sofrer um bocadinho mais. O setor do vinho, com a quebra da restauração, está neste momento a sofrer alguma quebra de procura, e outros setores mais específicos, como leite de cabra, etc., tem havido algumas quebras importantes que já estão a refletir em alguns negócios a parar. Mas globalmente o setor da produção está a continuar, eu acho que está a fazer o que sempre fez, que é demonstrar a sua importância estratégica no país. Eu acho que é nestes momentos complicados que o setor afirma a sua importância estratégica, como estavas a referir, tantas vezes, às vezes esquecido, mas que nestes momentos mais complicados veio ao de cima. Isto é sempre difícil, mas é um bocadinho como no conjunto tão grande de mensagens e de coisas engraçadas que têm corrido pelas redes sociais nestas alturas. Houve uma imagem que eu acho que diz tudo, que era uma investigadora que dizia, não sei se quem foi ou quem não foi, mas uma investigadora que dizia: pagam milhões ao Ronaldo e ao Messi e pagam 1.800 euros aos investigadores, e agora querem que os investigadores resolvam o problema de um momento para o outro. E vão pedir a solução ao Ronaldo e ao Messi, não é? E a solução, de facto, isto o que demonstra
é que algumas profissões e algumas tarefas são muitas vezes pouco valorizadas em momentos em que não precisamos delas, e depois quando é preciso é que lhes damos valor, mas se calhar quando esta onda passar outra vez voltamos a não dar o valor necessário. Eu acho que a agricultura é um bocadinho isto. Nós agora somos os maiores, se calhar daqui a 2 ou 3 meses já pouca gente se lembra desta necessidade. E, portanto, eu diria que o campo está a fazer aquilo que sempre fez, a manter a sua produção, manter a sua dinâmica, a deixar a nu, eventualmente, aqui algumas questões de cadeias de abastecimento e de valor que têm que ser melhoradas, mas já falaremos disso de certeza à frente. Mas eu acho que o que tenho sentido das pessoas é uma grande resiliência, uma grande vontade e um grande espírito de missão. Miguel, o que é que pensa desta situação? Está confiante que o setor agrícola e toda a cadeia alimentar vai conseguir dar a resposta necessária? Em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que é muito bom poder estar hoje aqui convosco a partilhar aqui um conjunto de preocupações, acima de tudo. Eu acho que este é um momento de preocupação, mas acima de tudo é um momento em que temos que encarar o futuro com esperança. E eu tenho, sinceramente, neste momento, uma grande esperança no futuro. Acho que é um momento em que vão ser pedidas mudanças radicais e o setor tem que estar muito preparado para essas mudanças. E é preciso coragem. Este é um momento de coragem. E a resposta que temos visto por parte da cadeia de valor ligada ao setor agroalimentar é, de facto, de enorme coragem. Em primeiro lugar, queria dizer com muita clareza que aquilo que vamos ouvindo por parte de todos os intervenientes é que esta cadeia continua a funcionar e continua a funcionar bem. Isto é, nós não sentimos falta nos supermercados daquilo que são os bens de primeira necessidade, os alimentos para comermos, e portanto isso tem a ver muito com o trabalho que todos os dias produtores e todos aqueles que trabalham nesta cadeia de valor continuam a fazer. É um momento de coragem. Coragem também porque entendo que ainda estamos no início deste processo. Isto é, vamos ter necessidade de ir percebendo ao longo dos próximos 2, 3 meses exatamente aquilo que se vai passar, mas estando no início deste processo, já começamos a sentir quais são as questões essenciais. E as questões essenciais, em primeiro lugar, é a falta de mão de obra. Isto é, nós estamos já a sentir, na maior parte dos setores, falta de mão de obra. Isto é, quem está neste momento ligado ao setor, particularmente ao setor hortícola e ao setor frutícola, aquele que continua a fazer as apanhas nesta altura, começa a ter problemas com mão de obra, com falta de mão de obra. E, portanto, começa não apenas aqueles que estão neste momento a trabalhar, fiz contactos quer com o setor dos citrinos, quer com o setor dos pequenos frutos, a nível nacional, e quer um, quer outro já começa a sentir os problemas de mão de obra. Por outro lado, no norte, como sabem, só temos a apanha dos pequenos frutos a partir de maio, há aqui uma preocupação diferida relativamente à mão de obra, porque a mão de obra é essencialmente estrangeira e, portanto, nesta altura estão preocupados com o facto de não poder ter mão de obra para dar resposta às suas necessidades. Portanto, um problema atual e um problema diferido do ponto de vista da mão de obra é o primeiro grande obstáculo que se começa a sentir. Aquilo que se fazia em 8 horas está-se a fazer agora em 10 horas, 10 horas e meia. Isto é, há aqui uma perda de cerca de 30% daquilo que é a oferta. Isto é, neste momento, aqueles que estão a trabalhar já sentem que não conseguem dar a resposta exatamente que davam antes. Portanto, há uma quebra na oferta, há uma quebra neste momento daquilo que é a capacidade de resposta das próprias empresas. Mas há um problema acrescido. É que a cadeia logística está a aumentar preços. Isto é, o custo operacional está a aumentar.
Tenham apenas 2 exemplos. Para exportarmos hoje citrinos ou pequenos frutos para a Alemanha, aumentou 1.800 euros por cada unidade de transporte. Para a França aumentou cerca de 1.000 euros. E, portanto, há um aumento ao nível da logística que tem a ver muito com o risco que, naturalmente, têm os motoristas em fazer o transporte dos produtos alimentares e, portanto, há aqui um aumento do custo operacional e aquilo que está a passar-se é com a redução da procura por via da quebra do turismo nacional, mas também por via da quebra do turismo nos países para onde exportávamos as nossas produções, está a fazer com que também se comece a sentir já alguma quebra de preços nos produtos. Portanto, temos aqui 3 problemas. O problema de mão de obra, o problema do custo operacional, que vai aumentar, e com, com o facto de haver menos procura, haverá aqui potencialmente uma alteração dos preços para uma redução. E, portanto, preocupação por parte dos produtores agrícolas nacionais e necessidade, se peço e julgo que é preciso uma coragem por parte dos produtores e de todos aqueles agentes que trabalham nesta cadeia, é preciso também coragem por parte das administrações e do governo para dar respostas àquilo que são as necessidades que o setor vai sentir no curto prazo. Francisco, o que é que pensas desta situação relativamente a este conjunto de problemas já levantados? Pedro, antes de mais, deixa-me agradecer o simpático convite para esta conversa. Eu é que agradeço. Pessoas de quem eu estimo e com quem em diferentes fases tenho tido excelentes relações pessoais e profissionais. Eu começava por dizer que, para quem nos ouça, se for do campo, isto é, se for ligado à atividade, obviamente não estranhará, mas se alguém nos ouvir mais ligado a serviços ou mais ligado às cidades, é que o campo não parou nem abrandou, ou seja, eu tenho esta dupla sensibilidade, por um lado, mais por via da atividade na Agrogés, sentimos, ou seja, estamos a ser solicitados para trabalhar com adjudicações novas, com trabalho em curso, com pressão por parte dos clientes, a maior parte deles agricultores, associações, organizações de produtores. Portanto, isso é evidente. E depois na minha faceta de agricultor, ali entre Benavente e Vila Franca hoje em dia, para mim é uma lavagem de cabeça ter os dias que eu vou lá, porque a pessoa ali parece que entra na normalidade novamente, ou seja, tudo funciona, as pessoas estão no campo, estão a fazer os trabalhos, a preparar terras, comprar já alguns sementes, com semente em casa, com adubo em casa, com terras já meias feitas para plantar tomate e coisas do género. E, portanto, apesar de tudo, a atividade agrícola, como há pouco o Pedro dizia e o Miguel também, mantém-se e até ao momento, tirando problemas pontuais que existem, que já tivemos nota deles, está para estar. Pronto. E eu aqui dava uma nota que eu acho que é importante, é que, e estou a falar especialmente ou especificamente da atividade agrícola e não já depois de toda a cadeia e a própria transformação. Mas no que diz respeito à atividade agrícola, este continuar da atividade eu acho que tem 2 dimensões muito importantes. Uma delas é porque a agricultura não pode mesmo parar, ou seja, a agricultura que estamos a falar, se estivermos a falar das hortofrutícolas ou estivermos a falar das culturas arvenses mais em maior extensão, arroz, tomate, milho, etc., o parar nesta altura é uma perca, eu não digo irreparável, depende de exploração para exploração, mas é parar numa altura em que existem encomendas feitas, compromissos assumidos, contratos assinados, e portanto por essa razão as explorações não podem parar, não têm condições para isso, e portanto continuarão
com maior ou menor dificuldade, dependendo daquilo que se passará, essencialmente, penso eu, a montante delas próprias. Ou seja, onde eu acho que neste momento pode existir a maior ansiedade ou maior angústia por parte dos produtores é se por qualquer motivo a fileira, a montante deles quebra a possibilidade de acesso a determinados fatores. Um caso positivo numa fábrica que obriga a fábrica de adubos a fechar, ou um viveiro que encerra intempestivamente por um problema deste género. Problemas, eu dou o exemplo, comprei agora umas toneladas valentes de semente de arroz, que veio de Itália e chegou com 15 dias de atraso. Não chegou atrasada na medida em que estamos a tempo. Mas, portanto, todo este tipo de dificuldades a montante, eu acho que é aquilo que mais vai ameaçar o descanso das empresas agrícolas. Porquê? Porque depois o resto, quando se olha para daqui a um mês ou dois, todos temos a esperança mais ou menos fundamentada, mas certamente muito forte, que daqui por 2 meses estaremos já a sair desta situação complexa em que estamos a viver e em que os movimentos já tenderão a ser progressivamente mais livres e, portanto, tudo tenderá a regressar, não à normalidade, mas a uma nova realidade com a qual teremos que aprender a viver. Mas há uma outra razão, do meu ponto de vista, pela qual no campo as empresas agrícolas não param. É porque eu penso que isto já aconteceu em 2008, 2009. Os agricultores, não é só em Portugal, eu penso que na Europa é um bocadinho assim, têm a perfeita noção de que, para além de ganharem dinheiro, ou de quererem ganhar dinheiro, porque estão a fazer o seu negócio e o seu modo de vida, têm uma noção muito clara do papel que têm na sociedade, fundamentalmente enquanto fornecedores de alimentos, hoje em dia enriquecida com outras funções, como todos sabemos. E esta noção da urgência de não falhar, para não quebrar a possibilidade de fazer chegar os bens alimentares nestes momentos de crise, eu acho que é algo que está muito presente, eu não digo em todos os agricultores, é impossível dizer isto, mas naqueles com quem eu tenho falado, nas minhas 2 facetas atuais, que eu noto que está muito presente. E, portanto, eu acho que isto é aquilo que é mais marcante hoje na agricultura. É também marcante, e para não tomar muito mais tempo, pois certamente haverá outras questões, é também marcante uma outra coisa, é a consciência que eu acho que todos vamos ganhando, e agora digo todos nós, técnicos ligados ao setor e os próprios agricultores, é que quando isto acabar vamos desaguar numa realidade que nada vai ter a ver com a realidade que tínhamos há 1 mês e meio atrás, ou há 15 dias atrás, porque de facto vai tudo ser diferente e não sabemos nós exatamente como. Podemos adivinhar, podemos conjecturar, identificar alguns drivers mais marcantes para essa nova realidade que nos espera a todos enquanto sociedade, mas que vai ser inevitável. Apesar de eu achar que também não vai ser uma revolução e um corte epistemológico, porque uma grande vantagem que todos nós temos, que às vezes é uma desvantagem, é que a nossa memória é suficientemente curta e seletiva, muitas vezes para pôr de parte certos pesadelos que já atravessámos. Não é? Já atravessámos aqui em Portugal por diversas razões e em diversos momentos, e quando as coisas relaxam a gente tende a achar, pronto, voltamos novamente para o nosso sossego. Mas eu acho que não vai ser assim desta vez, porque a ameaça foi de tal modo global e disseminada por todo o mundo, que isto vai forçosamente introduzir maneiras diferentes de nos relacionarmos, até nos negócios, como é evidente. Na sequência daquilo que os 3 disseram, eu gostava de colocar 2 questões. Uma mais objetiva e que tem a ver quais são os impactos que vocês pensam que no curto prazo esta crise global
vai ter sobre os preços dos produtos. Há uma quarentena generalizada na Europa, e não só. Não sabemos até onde é que este problema vai alastrar, a que outros países este problema vai alastrar, alterações dos hábitos de consumo, as tais dificuldades de transportes que poderão começar, logísticos que poderão começar a surgir, e que impacto isso poderá ter nos preços. E a outra questão era um pouco esta que o Francisco agora levantou. As pessoas, espero bem que não, e que com pouca frequência vão se deparar com uma coisa que há muito tempo não viam, que é eventualmente o produto que queriam comprar não estar disponível nas prateleiras do supermercado. As coisas, afinal, não nascem na parte de trás do supermercado, as coisas têm por trás de si um longo processo produtivo que um dia, por alguma razão, poderá estar em causa. Sabemos que as nossas políticas agrícolas têm evoluído nos últimos tempos no sentido de dar muita importância a questões que talvez não sejam as essenciais, talvez não sejam as decisivas, e que aqui na Europa começam a ter um peso muito importante e até muito condicionante da nossa capacidade produtiva e principalmente da nossa capacidade produtiva para a produção desse conjunto de produtos em condições eventualmente diferentes de países que têm essas preocupações bastante mais aliviadas. Eu punha essas duas perguntas, estava outra vez pelo Pedro. O que é que diz? Pedro, de facto a pergunta é complexa a vários níveis. Não há ninguém que tenha uma bola de cristal que consiga adivinhar o que aí vem. Agora, como dizia o Francisco, há aqui um conjunto de drivers e de tendências e de movimentos que eu julgo que quase todos nós somos unânimes a perceber. A primeira, de facto, é que o que vieram estes 15 dias, e não há um mês e meio, eu diria que até há uma semana, a maior parte das pessoas, eventualmente, onde eu me encaixo, não acreditava que isto era possível ter esta dimensão. E isto veio questionar o nosso conceito de segurança alimentar, que a nível europeu era muito baseado na questão de termos produtos seguros, para passar a ser quase como a segurança alimentar, como é muito em África, que é ter garantia que temos os produtos. E isto veio no fundo trazer esta questão desta euforia de alguma tendência para se embarcar muitos produtos nas prateleiras do supermercado, puseram em causa a existência destes produtos, o que veio causar aqui um distúrbio grande nestas cadeias todas de abastecimento. E no fundo estas cadeias de abastecimento são o que eu acho que vai ser o grande tema de discussão quando isto tudo acalmar. Ou seja, de facto, quando isto acalmar, acho que temos todos que nos questionar se de facto o modelo, eu diria que europeu, em que nos consideramos muito ricos e estivemos durante muito tempo dispostos a pagar fora alguma produção que eventualmente não queríamos fazer dentro das nossas portas por diversas razões, que faz sentido questionar se não devemos de facto ter uma bolsa de produção que dê garantias quando acontecerem estas imprevisibilidades. Quer dizer, quem é que iria adivinhar que teremos quase, no fundo, um estado de guerra por um vírus que apareceu há 3 meses na China e que nunca pensámos eventualmente que chegasse cá e está atualmente bem presente no meio de nós. Portanto, esta questão destas cadeias e da resiliência destas cadeias vem questionar isto tudo. E a questão dos preços acaba por ser um fenómeno, uma consequência natural disto. Ou seja, se nós... eu acho que o preço dos produtos neste momento, e pronto, o Miguel deu alguns exemplos, mas eu acho que daria para aí 10 exemplos em que os produtos não vão aumentar de preço. Há no fundo uma consciência coletiva em que nestes momentos de aperto não é sequer percebido
que estes preços possam aumentar desta maneira. Vemos a questão do gel para lavar as mãos, que está a um preço exorbitante. As pessoas revoltam-se se isto vai causa algum fenómeno de contrário àquilo que se quer, e eu acho que na maior parte dos produtos agrícolas e alimentares nós não vamos verificar isto. Haverá sim, como consequência das tais cadeias, uma natural tendência para aumento dos preços pela necessidade também de maior complexidade de todas estas cadeias de distribuição, ou porque vamos ter que aumentar o nosso nível de rastreabilidade e de controle sanitário de várias origens de produtos, ou porque temos que garantir que determinadas análises são feitas, ou porque, enfim, uma série de razões, ou porque temos que aguentar produções que às vezes em algumas geografias são mais caras que outras, mas que são necessárias para manter um nível de abastecimento e um buffer de produção que seja suficiente para responder de uma forma mais efetiva nestas situações. E, portanto, estes são os problemas, as consequências vamos ver quais de facto serão, mas as políticas públicas vão ter que ter aqui um papel sobretudo de garantir que estas cadeias são resilientes. Eu acho que sobretudo a discussão deve ser centrada aqui, em que há uma interligação e uma noção de que estas cadeias de abastecimento podem mudar. Nós vemos o fenómeno destes últimos 15 dias, estava a ver a notícia ontem, a Amazon está a contratar 100 mil pessoas, porque há uma oportunidade de um abastecimento mais direto através de um canal completamente diferente do que aqueles tradicionais. O Continente Online, eu fui tentar fazer uma encomenda, consigo fazer encomendas para daqui a um mês, não tenho encomendas antes, ou seja, estas cadeias de distribuição, isto vai mudar. Nós estamos a trabalhar, eu tenho a empresa toda, 30 pessoas a trabalhar em casa. Eu achava que não era possível. Mas temos todas estas ferramentas e isto vai necessariamente impactar esta relação da produção com o consumo e vai criar montes de oportunidades. Quer dizer, eu acho que vai poder aumentar muito a relação de proximidade entre aquilo que é a agricultura e o consumidor, entre aquilo que é o urbano e o rural, que muitas vezes nos inquieta enquanto rurais e membros deste setor, que há um afastamento do urbano com o rural. Eu acho que este fenómeno, que ninguém adivinhava, acho que vem mudar completamente esse racional e pode mudar muito esta aproximação entre o urbano e o rural, e eu espero que as políticas públicas facilitem isto, dando resiliência às cadeias de valor, sobretudo injetando dinheiros públicos na economia que permita que as pessoas não baixem o seu consumo e que rapidamente possamos ultrapassar um cenário que, se continuar durante muito tempo, eu diria que é bem pior do que aquele que recentemente Portugal viveu por outras razões. Yeah. Bom, eu gostava de pegar na ideia que prevaleceu nas nossas primeiras intervenções, que é a ideia de que este é um setor imprescindível, absolutamente insubstituível, para dizer que sinto que este é um momento em que nós devíamos fazer tudo para robustecer a imagem deste setor. E robustecer a imagem deste setor não pode ser apenas falarmos para dentro, não pode ser apenas acharmos que este setor continua a trabalhar todos os dias e a fornecer todos os dias aquilo que é necessário à sociedade em geral. É preciso fazer mais e exige que se faça mais. Exige que se faça mais, em primeiro lugar, ao Governo e às administrações. Isto é muito importante, de facto, que se sinta na sociedade a importância que a agricultura tem. Em momentos destes que nós vemos a valorização, por exemplo, do setor da saúde, o setor alimentar é um setor da maior importância e, portanto, este é o momento certo para robustecermos uma imagem que melhorou muito ao longo destes últimos 5, 6, 7 anos relativamente àquilo que é função ou funções que a agricultura desempenha e, portanto, robustecer a imagem.
era algo que eu acho que devemos transmitir todos, mas que acima de tudo devia ser feita por parte de quem pode, de quem tem acesso aos meios de comunicação social e muito particularmente também o apelo à comunicação social para que possa mostrar aquilo que este setor, trabalhando todos os dias, com coragem, repito, hoje é preciso coragem física para continuar a trabalhar, porque aquilo que existe é a pressão social para o isolamento e este setor está a tentar resistir a essa pressão e, portanto, é fundamental mostrar que há aqui aqueles que, com coragem, continuam a fazer aquilo que devem. E, portanto, é muito importante robustecer a imagem do setor. Era fundamental, de facto, encontrar caminhos para podermos chegar à população em geral e mostrar aquilo que estamos a fazer. Em segundo lugar, temos que perceber, de facto, esta lógica, o que é que está a acontecer ao mercado. E eu não tenho, aliás, não me passou pela ideia de que os preços vão aumentar. Não, pelo contrário. Aquilo que tenho como sensação é que a pressão é para os preços baixarem. E os preços baixarem significa impacto sobre os produtores. Porque na cadeia, quem paga quando os preços baixam é o elo mais fraco da cadeia, que é o elo da produção. E, portanto, aquilo que sinto nesta altura, naturalmente estamos ainda no início de um processo, é que é muito importante olharmos para esta questão dos preços, porque é uma questão que se vai colocar. É que é muito importante olharmos para esta questão dos preços, porque é uma questão que se vai colocar. Vai-se colocar no mercado não apenas a questão de sabermos se temos ou não capacidade de ir fornecendo o mercado com todos os produtos. Creio que haverá um momento em que isso pode vir a não acontecer, mas neste momento a minha preocupação maior é a preocupação que tem a ver com os preços. Consciência coletiva, sim, creio que estamos a construir uma nova consciência coletiva. Que é uma nova consciência coletiva que é muito mais suscetível e muito mais sensível. É muito mais suscetível porque é mais suscetível às questões, particularmente do ambiente. Portanto, há aí uma pressão que vai continuar e vai agora aumentar e é mais sensível às questões da saúde. E, portanto, estas duas questões, ambiente e saúde, vão ser, digamos, o centro daquilo que já eram. Preciso dizer que muito daquilo que era o meu pensamento sobre o futuro, sinto agora que vai sofrer um novo impulso. Isto é, eu creio que estas questões são questões que já vínhamos amadurecendo dentro do setor e que agora se vão colocar ainda com maior acuidade, isto é, com uma maior pressão sobre o setor. E, portanto, um setor que tem que estar melhor preparado. E esta é uma outra questão. O setor que tem que estar melhor preparado. Um setor que tem que estar melhor preparado, é preciso dizer com clareza que é um setor que tem que continuar a ter produtividade. Isto é, tem que ser um setor que é capaz de continuar a responder às necessidades. Tem que fazer isso de uma forma diferente, de uma forma melhor. Agora, é preciso continuar a dizer, porque passa às vezes, quando falamos destas questões, passa às vezes a ideia de que temos que mudar de sistemas de produção e que essa mudança de sistemas de produção vão no sentido da extensificação, isto é, no sentido de alterarmos modelos intensivos para modelos extensivos. Temos que olhar para os modelos intensivos e temos é que acrescentar sustentabilidade aos modelos intensivos. Isto é, os modelos intensivos vão ter que continuar, que é a única forma de nós continuarmos a ter capacidade de dar resposta às nossas necessidades. O Pedro colocou aí uma questão crucial, aliás, que se desdobra em duas questões. A primeira tem a ver com a necessidade ou não de termos uma reserva estratégica. Isto é assunto que temos vindo a conversar ao longo dos anos. Era uma noção que nós fomos perdendo. E havia e há a noção, e eu defendo muito essa noção, da reserva estratégica europeia ou regional. Não a nacional, uma reserva estratégica nacional. Uma reserva estratégica europeia ou regional. E aqui a grande questão que eu tenho para colocar e que me coloco é o que é a Europa depois disto. Porque eu tenho muitas dúvidas sobre a forma como a Europa reage
a estes momentos. Muitas dúvidas. E cada vez mais, a cada dia que passa, as minhas dúvidas crescem relativamente à capacidade que a Europa tem de dar as respostas certas a estes problemas. Portanto, reserva estratégica, europeia e regional como questão essencial. A outra questão que se desdobra tem a ver com os circuitos curtos de comercialização, isto é, as questões de proximidade. Isto é, como é que nós temos uma cadeia de abastecimento de proximidade que permita dar respostas às questões. Temos hoje um grande desafio, que é o desafio de mostrar se afinal estávamos ou não preparados para o abastecimento de proximidade, porque acredito eu que vamos ter um momento em que tudo o que tem a ver com importações e exportações vão estar fortemente penalizadas com este movimento. E, portanto, é no mercado interno que temos que encontrar as soluções. É no mercado interno que nesta fase temos que encontrar as soluções e é no mercado interno, repito, que o Governo tem que ter coragem de dar respostas para que os produtores possam continuar a produzir e possam continuar a ter rentabilidade e rendimentos naquilo que estão a fazer. Obrigado. Francisco. Não querendo fugir à pergunta e falando de preços, eu acho que vamos provavelmente ter aqui dois momentos distintos. Eu penso que uma das principais consequências para a sociedade desta crise, e que será tanto mais gravosa quanto mais tempo ela durar, vai ser a quebra grande de rendimento nas famílias. Além, obviamente, provocada por problemas gravíssimos em muitas empresas no país. E, portanto, eu acho que esta quebra de rendimento que se vai fazer sentir rapidamente daqui até ao fim do ano, tenderá a não pressionar preços para cima. Portanto, os preços da generalidade dos produtos, há sempre exceções e sempre casos especiais, eu diria que não tenderão a ter uma pressão especialmente significativa para aumentar, antes, pelo contrário, com um ponto de interrogação que tem a ver com o impacto que isto terá no comércio externo, ou seja, se a esta quebra de procura interna se corresponder também uma quebra de procura externa por limitações na circulação de bens e serviços, que teoricamente não são de esperar, mas que na prática sabemos que vão acontecer, depende da extensão. Se esses dois fatores se conjugarem, há um conjunto de produtos nos quais nós somos claramente excedentários que vão sofrer com isso e, portanto, em que o preço vai de facto por aí abaixo. E depois há aqueles em que somos mais deficitários, nomeadamente a parte dos cereais, o milho, etc., onde se houver uma quebra no comércio externo, isso poderá favorecer, em prejuízo dos consumidores, digamos assim, poderá favorecer algum aumento dos preços na produção. Agora, isto é uma incógnita muito grande, não é? Portanto, eu não consigo prever como é que nós vamos sair disto relativamente a essas variáveis. Qualquer cenário, para mim, neste momento, é plausível que possa acontecer, haver grandes restrições no comércio externo, não haver restrições nenhumas, tudo isso pode acontecer. Portanto, eu diria que é, de uma forma ou de outra, um fator acrescido de incerteza para a atividade agrícola, indiscutivelmente. Ou seja, para quem em diversos produtos tem estado a negociar contratos nesta altura, alguns teve que parar de os negociar, porque do outro lado a indústria disse, espera lá, vamos lá ver, deixa lá ver como é que isto corre e depois a gente logo fala de contratos, ou passou a negociá-los numa posição de maior fraqueza, não por nenhuma atitude mais prepotente da parte das indústrias, nada disso, mas pura e simplesmente por incerteza daquilo que o futuro de curto prazo reserva nesta conjuntura. Portanto, eu diria que falando de preço, eu só consigo falar de incerteza. Portanto, vai ser difícil conseguir fechar contratos
especialmente interessantes para daqui a 2 ou 3 meses, e portanto tenderá a haver se calhar uma negociação mais spot, digamos assim, com menos força contratual, não sei, mas é claramente um fator de incerteza. E eu a isto acrescentava uma questão que para mim é muito importante e onde eu penso, pelo aquilo que tenho visto na última semana, é como o Pedro diz, de facto, há 15 dias que já estávamos todos a passar o fim de semana, alguns aí no país, eu estava na zona da Idanha a passar o fim de semana, há 15 dias, e que a mim me tem preocupado muito, e que é uma, pelo menos aparente, inoperância do Ministério da Agricultura e dos serviços do Ministério da Agricultura. E que eu acho que são terríveis para os agricultores. E eu dou alguns exemplos, não estou a dizer que esta inoperância seja total, é a percepção que eu tenho de coisas que saem cá para fora, relativamente às quais não há respostas, e outras ao contrário, onde devia haver já alguma informação e ela escasseia. Como todos sabemos, o IFAP e a Autoridade de Gestão do PDR têm neste momento, cada um deles, 2 presidentes. Aquele que é de facto e aqueles que foram indigitados, porque não tomaram ainda posse, indicados, não sei. O que gera, e isto é factual, dentro de ambas estas organizações, muita dificuldade em trabalhar. E eu estou à vontade para dizer, não tenho nada, é uma coisa que me custa, mas é assim. O IFAP neste momento tem lá dentro 2 presidentes, tem o presidente de facto, tem o presidente que vai ser, e aquilo obviamente não corre bem. Eu quando abordei alguém do Ministério sobre isto, foi-me dito, isso neste momento não é o essencial, neste momento estamos preocupados com o coronavírus e com... Pois é, mas é que nem alturas de crise, como esta é uma altura de crise, obviamente, e é também crise para a agricultura, independentemente dos agricultores não pararem e continuarem, os agricultores têm que contar com instituições fortes, liderantes, com liderança, cometendo erros, com certeza, mas que liderem e que digam e que expliquem e que façam sair a diretiva. Sabemos todos que íamos entrar em estado de emergência. Desde há 2 dias que sabíamos. Eu não consigo perceber que, tendo terminado o Conselho de Ministros, mesmo não havendo decisões, agora o Primeiro-Ministro a falar na televisão, mas neste momento os agricultores não fazem ideia, os agricultores, os fornecedores dos agricultores, os distribuidores do adubo, os fabricantes e que comercializam por grosso os adubos e as sementes para os colocados nos distribuidores, não sabem hoje se amanhã podem ter os comerciais na rua. Dizemos nós com o nosso bom senso, com certeza que vão poder. Com certeza que vão poder, mas depois do que se passou já em Itália, em França e em Espanha, podíamos ter já a correr um formulário de autorização que permitisse que os agricultores, ou os seus fornecedores, ou as próprias indústrias, percebessem que têm instituições fortes atrás de si. Isto a mim preocupa-me, porque acho que nestes momentos de crise, não é neste concreto, que é um problema de saúde pública, é importantíssimo o Ministério da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, os médicos, os hospitais, os enfermeiros, os farmacêuticos. Isso é fundamental, são os pontas de lança. Mas atenção, porque para nós todos não pararmos, há um conjunto de outras instituições, eu diria, neste caso, instituições da administração pública dependentes do Ministério da Agricultura, que têm que estar a 300%. Portanto, que não podem estar vamos lá ver o que isto dá, porque isso só vem agravar a crise daqueles que, de uma maneira ou de outra, dependem destas instituições. E como nós todos sabemos, e se calhar falaremos disso ainda, há um conjunto de coisas essenciais, algumas das quais foram anunciadas, outras não ouvi falar delas, e que me custa muito perceber que nesta altura, com a total permissividade
que a Europa certamente dará aos governos para fazerem derrogações de um conjunto de obrigações a que os agricultores estão obrigados por via da política agrícola e que neste momento já deviam estar em cima da mesa, pelo menos propostas a Bruxelas para serem derrogadas. E que eu saiba não estão. Claro que eu não tenho toda a informação, não sei se algum dos presentes a terá, mas tenho enormes dúvidas que estejam. E isso a mim preocupa-me muito, porque quando o vírus passar, e passará certamente, e todos sairemos mais fortes, pelo menos, de tudo isto, mas a atividade económica dos produtores vai ter que continuar, vão ter que continuar a produzir e a vender, e se até lá não forem tão bem tratados quanto for possível, vão sair menos bem disto. E acho que isso podia ser perfeitamente evitável se o Ministério se centrasse naquilo que é a sua função, está atribuída, tem instituições, tem institutos que têm missões e que tinham hoje que estar a cumpri-las a 300%, mesmo com uma parte dos funcionários em teletrabalho, como o Pedro dizia, a Agrogest tem toda a gente em casa e está neste momento a trabalhar, eu diria, a 150%, com todos a partir de casa. E, portanto, não há razão para que isto não esteja a acontecer. Posso dar depois pormenores, se for caso disso, mas penso que para já era isto. Eu pegava aqui em algumas das palavras de Francisco para a nossa última ronda de opiniões, porque a nossa conversa vai larga. Podemos repeti-la eventualmente no futuro. E agora vamos imaginar que temos tarefas governativas, que qualquer um dos intervenientes tem tarefas governativas. Eu iria perguntar quais seriam as prioridades, quer a nível nacional, quer a nível, uma vez que estamos em fase de negociações da política agrícola comum, quais as direções pelas quais batalhávamos no âmbito dessas negociações. Pedro. Eu não tenho essas funções e espero nem tê-las. Mas... Eu diria que daqui és o próximo. Claro. Vocês já tiveram. Eu vou ficar do lado do Peu. Eu quero ficar do lado do Peu. Quando eu for ministro. Mas eu acho que há aqui questões que, respondendo já à tua pergunta, só queria voltar aqui atrás e complementar aquilo que o Francisco disse, que eu acho que a questão das lideranças fortes, das instituições fortes, eu acho que neste momento o que também está a trazer esta crise é que de facto o Estado, e agora não é em particular só o Ministério da Agricultura, mas o Estado não estava minimamente preparado para ter que trabalhar em teletrabalho de forma desmaterializada e está a causar um caos brutal. Portanto, o que se vai fazer é empurrar com a barriga e dilatar prazos, porque não vai haver capacidade de resposta, ninguém está preparado, enfim, há um caos instalado e ninguém estava de facto preocupado. Se eu tivesse funções governativas, isto era para já, eram coisas imediatas, e coisas imediatas, essas têm a ver com a economia como um todo, ou seja, eu acho que aqui vimos aquilo que foram as medidas apresentadas pelo Governo em termos de questão fiscal e económica, e ficaram bastante aquém. Eu acho que todos nós, quem está mais ligado às empresas sabe que é manifestamente pouco, ou seja, vai haver, e aquilo que há bocadinho o Francisco referia, eu acho que é o mais importante, este rendimento das famílias, o nível de desemprego que vamos chegar, a queda de tantas empresas que vai acontecer no setor, sobretudo do canal Oreca, que é um grande consumidor de produtos agrícolas. Eu acho que tem que haver aqui um choque que passa necessariamente por injetar dinheiro a sério na economia. Quer dizer, eu não sou naturalmente muito defensor disso, mas eu acho que nesta altura não há outro caminho a não ser segurar empregos e segurar que este rendimento das famílias não cai desmesuradamente. Se cair, vamos todos atrás e será um impacto muito, muito grande. O segundo facto tem a ver na questão do campo
e aquilo que tem a ver mais com o setor agroalimentar tem a ver muito com a garantia que hoje em dia um conjunto de restrições que existem ao desenvolvimento da agricultura não existem no momento de crise. Quer dizer, não podem existir restrições do ponto de vista administrativo ao crescimento e ao desenvolvimento de algumas pequenas atividades. Isto tem que ser resolvido já, fazer aqui, no fundo, um compasso de espera a um conjunto de restrições. A mais médio prazo, eu acho que isto vai ser um ponto muito importante, esta crise, para defender aquilo que é a política agrícola na Europa. Quer dizer, se há momento em que a agricultura demonstra que tem que ser novamente um esteio de uma política europeia, e eu também sou muito crítico do como é que a Europa está a gerir esta crise, como o Miguel também já referiu. Vemos os Estados Unidos entram à bruta, quer dizer, eles não têm grandes pruridos, podemos achar todos que eles são gente muito inculta e com outras prioridades, mas a verdade é que do ponto de vista económico avançaram logo com bombas atómicas para garantir que a economia não desce tanto, mas a agricultura, em termos de política agrícola comum nesta reforma da PAC, quer dizer, a questão, não só a questão orçamental, eu acho que a questão não pode ser quanto é que vai reduzir, mas é quanto é que vai aumentar, e as prioridades muito ligadas a esta questão das cadeias de valor e da integração da agricultura com os outros setores, pensar numa política agroalimentar à séria para a Europa, que eu acho que a questão passa muito por isso, e vemos que hoje em dia a questão, quando se fala da produção agrícola, não é só produção agrícola, é produção agroalimentar, com a indústria agroalimentar tem que estar necessariamente integrada nisto e, portanto, defender uma política agroalimentar forte, robusta, com mais dinheiro e, sobretudo, mais meios e mais importância social para garantir que este setor ganhe novamente força, que se reflete necessariamente em ministérios que não sejam reduzidos, mas sim que sejam mais alargados para o mundo rural. Bom, eu acho que a primeira coisa que julgo também, tenho procurado ouvir com muita atenção e procurado, acima de tudo, a minha própria síntese. E aquilo que julgo que o Francisco manifestou isso muito, é que, de facto, este é um momento em que nós sentimos que, de facto, é preciso um Estado forte e estratégico e que precisamos de instituições preparadas para responder. E temos a sensação que as nossas instituições estão fragilizadas. Não é de agora. De facto, temos vindo a fragilizar esse que era o grande Ministério da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural, e, portanto, temos hoje um Ministério mais frágil do que tínhamos no passado recente, e, portanto, evidentemente que esse ciclo que temos vindo a viver ao longo dos últimos anos, isto não é de agora, de fragilização técnica deste Ministério, de facto, tem consequências. Tem consequências e essas consequências vêm-se, vêm ao de cima quando vivemos momentos de crise como este. Em segundo lugar, acho que vale a pena dizer que estamos todos a aprender com isto é, não estamos num tempo de atirar pedras, estamos num tempo, acima de tudo, de perceber que há aqui um processo, há que começar a dar respostas, as respostas não podem tardar e é fundamental perceber o que é que está em causa. E, em primeiro lugar, julgo que a primeira medida que o Governo tem de tomar, parte dela já tomou, tem a ver com a questão da liquidez das empresas. E o Governo acabou de decidir que vai fazer o pagamento de adiantamento de 80% a todos os pedidos de pagamento que entrem no IFAP. Portanto, o IFAP vai pagar
80% de todos os pedidos de pagamento, de todos os projetos de investimento que vierem a ser apresentados. E isto é uma medida que vai ajudar a que as empresas tenham liquidez e, portanto, é uma boa ajuda. Mas eu julgo que não chegará. Vamos ver o que é que vem a seguir. Acho que esta questão do diferimento de pagamentos, quer à Segurança Social, quer às finanças, não chega, mas vamos aguardar, vamos ver se de facto vamos ter aqui processos de isenção, portanto, para que as empresas tenham maior liquidez. Mas eu acho que o maior sinal que nós temos que dar não é a liquidez. A liquidez é um sinal importantíssimo, é dar ar para que as empresas respirem, mas aquilo que verdadeiramente era importante era mostrar coragem, repito, neste momento. E coragem neste momento era lançar um grande programa ao nível do PDR, que complementasse aquilo que é o programa que está em curso, está para ser lançado, dos tais 300 milhões do Banco Europeu de Investimento, com uma contrapartida de cerca de 20 milhões de euros do PDR 2020, lançar um grande programa, não parar o PDR e começar a usar o dinheiro que vem do próximo quadro comunitário de apoio. Eu depois já vou aí. Vou agora só referir-me a esta questão. Acho que este era o momento que devíamos lançar um programa fortíssimo de medidas. Um programa que abarcasse todas as medidas do PDR, aquelas que têm a maior procura e que têm resposta mais rápida. Portanto, era fundamental dar esse sinal. Um sinal de confiança aos investidores, aos produtores, para que, de facto, isto não pare, para que o investimento continue e para que as empresas tenham confiança no futuro. Portanto, esta era uma ideia essencial, que era a ideia do apoio ao investimento. Mas eu creio que chegará o momento em que haverá também necessidade de algum estímulo à procura, porque não podemos apenas olhar para a oferta, isto é, não podemos apenas olhar para aqueles que estão a produzir, porque aqueles que compram vão de facto sentir uma grande quebra de rendimento, como dizia o Francisco, vamos ter aqui uma quebra de rendimento das famílias e de facto vamos ter que olhar para esse problema e o choque na procura também vai ter que acontecer. Dito isto, que são as medidas de curto prazo, aquilo que julgo que são medidas que teremos que rapidamente pôr em prática, temos as questões do médio prazo. E as questões do médio prazo têm a ver com a negociação da reforma da política agrícola comum. E eu devo dizer que não devemos olhar para esta questão com a ideia de que é necessário alterar princípios daquilo que está em causa neste momento. Não vale a pena centrarmos nessa questão. Isto é, nós temos aqui 2 ou 3 questões essenciais. A primeira, calendário. Calendário. Tem que ficar claro que nós vamos ter um período de transição de 2 anos. Isso tem que ficar claro para que os governos possam usar toda a sua margem de manobra exatamente para darem continuidade aos seus programas. Porque nesta altura isso não está claro no regulamento de transição. E, portanto, é fundamental percebermos que neste momento podemos começar a gastar dinheiro do próximo quadro comunitário e podemos começar a usar isso, abrindo já aquilo que é o tal pacote, o tal grande pacote de estímulo ao investimento. Por outro lado, olhado a questão do prazo, temos que olhar para a questão do orçamento. E este é o momento em que eu não tenho. E esta é a minha grande dúvida sobre a Europa. Eu não sei como é que a Europa sai disto. Não sei como é que a Europa sai disto, isto é, se sai mais forte, se sai mais fraca. Eu sinto, de facto, que as instituições europeias, eu trabalhei 3 anos em Bruxelas, sei bem que estes momentos são momentos de grande confusão, mas que, de facto, falta coragem à Europa para estes momentos. Este era um momento, de facto, de coragem para alterarmos a questão orçamental, a perspectiva financeira da Europa e a forma como financiamos o orçamento comunitário, porque só uma resposta comunitária é capaz de fazer face não apenas às questões agrícolas, mas às questões globais da economia europeia e da economia global. E, portanto, a Europa tem um papel importante a desempenhar na economia global e é preciso, de facto, que essa resposta seja dada. E a resposta, repito, não é apenas agrícola, é global, é do orçamento global e que não faltará dinheiro para que as agriculturas europeias possam fazer o seu
caminho. Portanto, essa era a segunda questão. A terceira questão tem a ver depois com a responsabilidade interna, isto é, este é um momento de nós todos fizermos um grande debate interno sobre o futuro da política agrícola comum. Tenho vindo a dizer isto, disse-o muito antes desta crise, este é um momento de mudanças radicais. Isto é, não podemos replicar o modelo de programação que tivemos no último quadro comunitário de apoio. Aquele modelo já não serve o país, já não serve a agricultura portuguesa. Nós temos que fazer um corte radical com aquele modelo. Nós temos que ter um modelo que responda com rapidez às nossas empresas. Nós temos que ter um modelo desburocratizado. E isso não tem a ver apenas com simplificação de processos e de procedimentos. Tem mesmo a ver com arquitetura de programação. Isto é, temos que alterar a arquitetura de programação a nível do próximo programa. É verdade que estou a falar há 2 anos, no quadro daquilo que penso que deveria ser, mas é um momento crucial. É um momento crucial para alterar isso tudo. Para alterar radicalmente. Eu não posso compreender como é que uma administração leva cerca de 400 dias, em média, para aprovar um projeto a um agricultor ou a um produtor florestal. Isto é absolutamente inaceitável. E, portanto, isto não faz funcionar a economia. E, portanto, mas isso não tem a ver com as administrações. Sim, tem também a ver com ineficiências da administração, mas tem a ver com a arquitetura, da forma como montamos os nossos programas. Temos que alterar radicalmente os nossos programas. Os programas como estão não servem as empresas e a economia. E, portanto, é essa alteração radical que eu julgo que devemos fazer. E este é um momento, vamos aproveitar, um momento de crise, um momento em que todos nós temos que refletir sobre as coisas para, de facto, fazermos diferente, porque é a única maneira de fazermos um caminho que possa rapidamente descolar. Porque aquilo que eu sinto é que, de facto, desta vez, a recuperação vai ser mais rápida para alguns setores. Eu devo dizer, o Pedro abordou isso na primeira intervenção en passant. Eu estou muito preocupado com o setor do vinho. O setor do vinho é um setor muito forte da economia agrícola nacional. E, de facto, é o setor que vai sofrer mais com esta crise. Primeiro, porque vive muito do turismo. O turismo tem um impacto muito forte no setor do vinho. E, por outro lado, porque não é um bem essencial. Isto é, porque é um bem que, de facto, as pessoas... Não. É o primeiro dos bens que as pessoas vão deixar de consumir no tempo em que vamos viver. E, portanto, de facto, é preciso olhar para o setor no todo, mas é preciso olhar também, portanto, é preciso ver as questões horizontais, mas é também preciso olhar para as questões setoriais para que a resposta possa ser a resposta necessária para o setor agrícola e, portanto, julgo que é a minha última intervenção. Queria mais uma vez agradecer muito o facto de teres dado esta oportunidade de conversarmos, de ouvir o Francisco, o Pedro, que trazem-me sempre grandes reflexões. São 2 pessoas que estimo há muito tempo e que, naturalmente, foi muito bom estar neste debate contigo e com eles. Muito obrigado. Francisco, queres dar a tua... O toque final, muito rápido. Exatamente. É importante a tua perspectiva sobre, principalmente, a nossa posição relativamente àquilo que serão as negociações da política agrícola. Como não há o risco de eu tornar a ser governante, estou perfeitamente à vontade. Do Miguel não digo o mesmo e do Pedro também. O Pedro está-se a lançar, não é? Portanto, eu aqui sou quem estou mais seguro. Há 2 coisas. Eu acho que esta crise atual abre-nos uma oportunidade muito boa na negociação, porque inevitavelmente estas crises têm esse pode decidir. Têm essa parte positiva que é na prática as pessoas estão preocupadas com outras coisas e, portanto, dão mais margem de manobra para que tudo se possa fazer rapidamente. E, portanto, isto é uma oportunidade que eu acho que Portugal, como os outros países, na sequência desta complicada situação, provavelmente
todos os países irão beneficiar de uma posição mais flexível ainda do que aquela que já se prometia que pudesse ser por parte da Comissão. Portanto, nesse sentido, acho que é bom. Mas isso só é bom se a gente souber o que é que quer fazer da flexibilidade. E eu hoje digo isto com a maior sinceridade, eu tenho grandes dúvidas que o Ministério saiba o que é que quer fazer daquilo que está em cima da mesa no processo negocial. Sei que a situação não é fácil, sei que o Ministério tem uma posição completamente relegada para segundo plano, como há pouco o Miguel dizia, em termos de importância e de peso enquanto Ministério. Nada disso ajuda a que a atual titular da pasta tenha capacidade nem dentro do Governo, quanto mais junto de Bruxelas. Nós vamos ter a presidência durante uma fase de negociação. Eu, felizmente, nunca atravessei nenhum período, enfim, quando exerci funções governativas, não houve presidências da Comissão por parte de Portugal, mas sei perfeitamente que é de uma exigência brutal, porque para além dos interesses nacionais há a necessidade de coordenar todo o processo em Bruxelas. E, portanto, tudo isto vai acontecer numa circunstância em que eu acho que o Ministério está brutalmente fragilizado. Digo com sinceridade, como há muitos anos eu não via o Ministério. Ou seja, isto não tem, e peço que percebam isso, isto não tem nada de partidário, longe de mim, não tem nada a ver com isso. Eu comparo este Ministério com o Ministério de há 6 meses atrás, quando era Ministro o Luís Capolas Santos, e não há comparação da solidez daquilo que as instituições querem. E eu acho que isso é fundamental. Portanto, eu, se fosse titular, eu diria eu, se fosse Primeiro-Ministro, porque para ser se fosse titular da pasta, estava já rapidamente posto no olho da rua para porem lá alguém que fizesse melhor do que eu, de certeza, mas eu acho que o urgente neste domínio da política agrícola é, de facto, conseguir ter um Ministério forte, com peso dentro do Governo, com voz dentro do Governo, que não esteja subjugado, como eu hoje acho que está em muitas coisas, a outros ministros, e se calhar tem que estar, porque na orgânica do Governo é isso que está estabelecido. E isso acho que é fundamental para haver uma negociação, qualquer que ela seja, que corra bem. Porque senão o problema é que nós vamos ter toda a margem de manobra, que eu acho que vamos ter, de facto, e depois não vamos saber como é que queremos aproveitar a margem de manobra. E depois, bem ou mal, vamos cair na arquitetura tradicional, que é aquela que conhecemos, e portanto montamos uma coisa mais ou menos igual àquela que foi a anterior, e a anterior, e a anterior, não é? E acho que isso seria de evitar. Mas há uma coisa que no curto prazo, se tivesse esse poder, faria, e que me custa muito perceber que não esteja em cima da mesa para se fazer. Era, nesta fase, nós estamos em março, fim de março, vamos ter este problema certamente por 2-3 meses para a nossa frente, isto é, vamos entrar pelo ano agrícola forte no sentido das culturas regadas e das frutas e das hortícolas, etc. Eu acho que devia ser pedido a Bruxelas, neste momento, a derrogação de todos os compromissos assumidos pelos agricultores. O que é que eu quero dizer com isto? Que os agricultores que candidatam a sua exploração no pedido único aos direitos que têm e ao conjunto de medidas agroambientais e MZDs, etc., pura e simplesmente recebiam esses apoios, ponto final parágrafo. Suspendia a obrigatoriedade das certificações que tenham a ver com essas medidas, não estou a falar de outras certificações, há certificações que são exigências do mercado. Essas têm que se manter e é bom que se mantenham para responder às necessidades do mercado. Mas a certificação da produção integrada ou da produção biológica ou suspendia a obrigatoriedade e garantindo ao agricultor que durante este período não tem que se afundar no conjunto infernal de burocracias em que é hoje transformada a vida dos agricultores. Num momento como este, em que se vão levantar tantos obstáculos ao dia-a-dia dos agricultores, porque vai haver, Deus queira que eu me engane, mas vai haver ruptura nos abastecimentos às populações em certas sementes,
certas plantas, em certos agroquímicos, vão existir. Isso vai ser um problema acrescido. Não vai ser fácil ir à Espanha buscá-lo. Ou seja, vão ser muitos obstáculos. O mínimo que se poderia fazer a este conjunto de agentes económicos que está a produzir alimentos era retirar tudo aquilo que esteja nas mãos do Estado, retirar. E não vem mal ao mundo por causa disso. Não é pelo facto de um agricultor receber a PRODI, a ajuda de produção integrada, e não ter feito exatamente as práticas, não vem mal ao mundo futuro, daqui para a frente, se isso acontecer. E, portanto, eu era aquilo pelo qual me bateria no curtíssimo prazo, tirando a canga de cima dos agricultores e dando-lhes, digamos, todo aquilo que fosse a sua disponibilidade para fazerem o melhor possível aquilo que eles sabem fazer, que é produzir e tentar manter na sua origem as cadeias de distribuição em funcionamento para o pessoal todo ter comidinha. E já agora termino dizendo só que acho que a questão da segurança alimentar, no sentido da disponibilidade de comida e não da segurança de qualidade de comida, é uma questão que vai reentrar em força, não só na alimentação, como noutras coisas, como já vimos, na fabricação de medicamentos, de máscaras, disto, daquilo, onde a Europa está dependente de muitos países. E a questão agora vai-se pôr, porque já se tem posto, que é até que ponto é que nós, cada país, acreditamos mais ou menos no futuro da Europa, para depositarmos na Europa ou querermos trazer para o nosso país essa autonomia ou essa segurança alimentar. E isso é um grande desafio que eu acho que a Europa vai atravessar, porque no fim disto haverá muitas vozes a culpar a globalização desta situação. Obviamente a globalização facilita, mas não, eu acho que não é por aí que devíamos ir, mas é um risco que a Europa atravessa, que, seguindo uma tendência que já se adivinhava, os nacionalismos ou o fechar para dentro de cada país se reforça, e aí o projeto europeu terá dificuldades e não será certamente bom para todos nós. Pedro, antes de terminar, já também dar um grande abraço a todos. Foi um prazer estar aqui convosco. Desejar àqueles que são pais um resto de bom dia do pai também, e que se cuidem e que não apanhem o vírus que para aí anda. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado também. Eu é que agradeço. Foi um espetáculo. Até vos confesso que estou assim um pouco orgulhoso de vos ter juntado e ter ouvido opiniões tão importantes, tanto quanto hoje se pode saber, praticamente no núcleo do furacão. Ouviram-se aqui coisas importantes nesta fase complicada, mas não só, importantes em todos os espaços. Muito obrigado ao Francisco, ao Miguel e ao Pedro, e continuem nessa boa saúde, vocês e todas as vossas famílias. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa experiência funcionou bem, vocês estiveram muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.